Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, meu Deus, no templo de Candelária, eu te peço, recebe as nossas mais sinceras e profundas gratidão por este dia, por esta oportunidade que o Senhor renova em nossa vida. Eu te peço, meu Deus, por todos os meus irmãos que estão ligados comigo no Facebook. Eu te entrego todos os meus alunos que têm no seu coração a sinceridade de a cada domingo, meu Pai, de buscar, de conhecer, se aproximar mais de ti. Eu te peço agora, juntamente com essas dezenas de irmãos, que o Senhor venha para transformar, venha curar. Meu Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha fazer aquilo, meu Deus, que nós não podemos fazer, somente o Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de reconciliação, seja uma manhã de renovação, que seja uma manhã de salvação. Se há pessoas que estão afastadas, que sejam, meu Deus, atraídas a ti e sejam renovadas. Se há relacionamentos quebrados, que sejam restaurados, porque o Senhor é um Deus especialista em restauração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos com a convicção da fé que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família e com os seus negócios. Eu quero iniciar já a nossa aula, e você que está aí em casa, se desligue das coisas, dos afazeres neste momento. O Espírito Santo, ele quer levar até você o reino de Deus, para transformar a sua vida, transformar você. Ele quer lhe batizar, ele quer renovar, ele quer te levantar, te dar um novo sentido para a vida. Mas para que isto aconteça, para que este milagre, o grande milagre aconteça, você precisa se concentrar em Deus, dedicar a sua atenção a Deus e a sua palavra. Não vai adiantar se você ficar olhando o WhatsApp, o Instagram ou qualquer outra coisa. Não dê ouvido a outras vozes. Este momento é um momento para Deus, é um momento para Jesus, é um momento dedicado ao Espírito Santo. Você tem que fazer aí da sua casa, do lugar onde você está, um verdadeiro altar de adoração. E se você se alimentar do que o Espírito Santo vai falar agora, você pode ter certeza que quando acabar esta aula, você vai dizer: hoje eu tive um encontro com Deus. Amém? Hoje eu fui renovado. Amém? Por isso, eleve agora os seus pensamentos a Deus. Todos vocês que estão comigo aqui, glória a Deus, muitas pessoas participando de perto, de longe, não é? Minas Gerais, Ivanice, oi Neide, paz do Senhor, minha irmã, Deus Assunção, Josélia e toda a família Carvalho, Edjane Rodrigues, Edilto, enfim,
até Josimar, nosso apoiador, Stephanie, nossa secretária, Rejane, enfim, tem tanta gente linda participando. Diana, lá da Paraíba. A Paraíba, ela está sempre presente com a gente, né, Diana? Glória a Deus. Toda aquela família linda, a família da Rita, do Marcelo Nazário, do Luca, esse mascote. E Luca, você não é mais um mascote, aliás, é um mascote masculino, né? Porque tem uma mascotezinha feminina também, que é a Manu. Ah, Jane Cleide Gouveia, Deus te abençoe, minha irmã, amém, glória a Deus. Olha, então, se você fizer exatamente como eu estou lhe dizendo, Deus vai fazer exatamente como você precisa. Oi, Ivanice, agradecer, né? Está bem, glória a Deus. Ivanice é uma vencedora, é uma heroína, venceu o Covid, Deus com ela foi muito maior do que o vírus, glória a Deus. Ivanice é lá de Minas Gerais e nos acompanha nessas aulas já há muito tempo, acho que desde o ano passado ela nos acompanha. Que Deus te abençoe, Ivanice, o Senhor te guarde, te proteja, mantenha os cuidados. A todos vocês eu recomendo, mantenham os cuidados, usando máscara onde quer que forem, usem álcool. Castilho, meu irmão, Marcos Castilho, um dos meus grandes amigos, uma daquelas pessoas que tem um lugar especial no meu coração há mais de 40 anos, né, Castilho? Glória a Deus, que bacana. Muito bem, meus queridos, eu quero convidar você agora para cantar. Nós não podemos iniciar esta aula sem cantar, não é, Dora? Dora e Jonas e Juninho, Joninhas também. Muito bem, nós vamos cantar. Eu quero que você cante comigo agora essa canção linda, mas é uma canção que vai tocar o teu coração. Nina, seja bem-vinda. Vai tocar o seu coração e o coração de todos que estão aí com você. Bota um som alto aí, aumenta o volume aí, para a gente acompanhar essa canção de uma pessoa abençoada, maravilhosa, que Deus também tem usado poderosamente, aqui em todos os lugares, todos os recantos deste Brasil. Então vamos lá. Pois fiel, Senhor, a tua fidelidade é grande. Estás aqui, Senhor, podes receber quem sou. Canta, irmão. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Receba, meu Deus, nossa adoração. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Quero adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mesmo que falte o dinheiro, eu quero me alegrar em ti. A vitória vem, meus irmãos. mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Você crê assim? Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Ele é fiel, meus amados. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu Não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Marco José. Paz, meu querido. Que alegria ter você aqui. Fiel, Senhor, Meu Deus. fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. É lindo, meus irmãos. É lindo, é lindo, é lindo. Glória a Deus. Muito bem. Que o Espírito de Deus ilumine a sua mente,
aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, escute com atenção o que eu vou te dizer hoje, o que eu vou te dizer agora. Se você puder anotar, por favor, anote. Se puder anotar, anote, porque isto certamente vai lhe servir para o resto da sua vida. Estamos iniciando, meus irmãos, a escola bíblica, e você já sabe que estamos numa série especial intitulada Os 10 Mandamentos. Eu sei que todos nós já ouvimos falar e conhecemos os 10 mandamentos. Isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Mas nós estamos vivendo uma época em que o espírito de obediência parece ter desaparecido das pessoas, não é? Parece ter nascido ou renascido um espírito de rebeldia, não é? Mas nós estamos nesta série especial dos 10 mandamentos aplicadas na prática, na nossa vida diária. Seja bem-vinda, Deise Estevam, que o Senhor te abençoe, minha irmã, que o Senhor te guarde. Então, prepare aí o seu coração, aguce os seus ouvidos, porque esta série está nos preparando para a Canaã celestial. Eu quero lembrá-lo de que nós estamos nas principais redes sociais, no Facebook, no YouTube, Instagram, WhatsApp. Através destes canais, a Igreja Batista Candelária tem levado a você e a tantas milhares de pessoas uma mensagem de esperança, de fé e os ensinamentos da palavra de Deus, para lhe aproximar ainda mais do Criador. Eu quero aproveitar para enviar o meu abraço e o meu carinho para todos os meus irmãos e irmãs que estão em Portugal, que estão na Suíça, que estão no Japão, não é? Que estão lá nos Estados Unidos, na Califórnia, também em outras capitais do Brasil, que nos acompanham todo domingo e tem sido também uma bênção para essas pessoas, porque para Deus não há distância. Aonde chega a minha voz, chega a bênção de Deus para o coração de quem está participando. Para todos os meus amigos e irmãos de outras denominações que, sem preconceito, não é? Mas com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a palavra de Deus, para aprender os ensinamentos, não é? Abordado por outros professores, mas com base fundamentadas na palavra de Deus, que tem nos acompanhado também, e tem dito que tem sido muito abençoado com essa escola. Tudo isso é de Deus. A todos que têm enviado palavras carinhosas de encorajamento quando termina a escola, eu amei, foi uma aula proveitosa, eu recebi a palavra de Deus, eu cresci, enfim, tudo isso nos deixa feliz e mais encorajado a trazer para você sempre uma nova palavra da parte de Deus. Então, receba aí o meu muito obrigado, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. O tema de hoje é o 5º mandamento. O 5º mandamento. Prepare aí o seu coração e a sua Bíblia, seja ela física ou eletrônica, mas prepare aí, deixe ela aí pertinho, porque nós vamos consultá-la. Meus irmãos, a família é, segundo a palavra de Deus, a base da sociedade em que nós vivemos. Entretanto, quando nós olhamos para aquilo que as notícias nos dizem, que as notícias propagam, ficamos alarmados em ver o quanto as famílias estão se destruindo, e com facilidade, nesta nossa realidade atual. No estabelecimento, digamos, das leis fundamentais do povo de Deus, nós temos seguido aqui estudando a base dos mandamentos, não é? E nós vimos que os primeiros 4 mandamentos, eles eram relativos, esses 4 primeiros mandamentos, eles eram relativos à relação do povo com o próprio Deus.
não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagem de escultura, porque só ao teu Deus adorarás, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o sétimo dia. Enfim, eram relativos à sua relação, ou à relação do povo de Israel com Deus. Deus inicia por estabelecer a regra de como o povo deveria caminhar com ele, e depois Deus dá mais 6 leis, e as 6 leis seguintes dizem respeito ao relacionamento entre as pessoas. A primeira dessas, Deus fala sobre o relacionamento. Olha que importante. Deus fala sobre o relacionamento interpessoal, que é dedicada aos pais, aos filhos, enfim, à família, né? Por isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Êxodo, do capítulo 20, Êxodo capítulo 20, apenas um versículo, que é onde está registrado o 5º mandamento. Êxodo capítulo 20, o versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Muito bem. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele estabeleceu inicialmente o casamento. Deus criou o homem e depois criou a mulher para o completar, e fez a primeira união conjugal. Sendo assim, biblicamente, para o cristão, o casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Este é o ensino da palavra de Deus. Esta foi a regra que Deus estabeleceu para a humanidade. E tendo unido o primeiro casal, Deus disse a eles, como, vamos dizer assim, como primeira orientação, não é? Como primeira instrução, o Senhor disse: multiplicai-vos, dando assim a ordem para quê? Para a formação da família, isto é, pai, mãe e filhos. Tendo sido a base de toda a sociedade essa instrução, e é o alicerce para qualquer cultura que desejam a bênção de Deus, né? Honrar aos pais, irmãos, era um derivativo natural da honra dada a Deus. Desonrar os pais era tremendamente ofensivo ao Senhor, porque foi Ele que criou a família. Primeiro, porque Deus estabeleceu, como eu disse, a família, e Ele estabeleceu a ordem familiar. Ele deu a família e a ordem familiar como uma fonte de autoridade, e Ele estabeleceu a autoridade paterna e materna. Ela vem do Senhor. Quando um filho vai contrário a esta autoridade, ele vai contrário ao que o próprio Deus estabeleceu. Você entende isso? Segundo, porque o reconhecimento da autoridade, irmãos, é essencial para uma boa convivência. Quando se perde as noções de onde estão as autoridades, ou seja, quem tem o direito de falar e quem tem por princípio obedecer, perdemos a estabilidade e a saúde nos relacionamentos, não é? Os pais, eles devem receber honra dos filhos. A palavra honra, que você encontra aí na sua Bíblia, no original,
ela tinha um sentido de peso. Os filhos tinham que dar o devido peso no sentido de valor, reconhecimento, não é? Ele é dar aos pais sua palavra e os seus conselhos o verdadeiro peso que eles têm. Você entende? Não é? Então, esta era a ideia inicial, ou seja, é o princípio de Deus. É claro que, tirando o caso de que pode acontecer que um pai, uma mãe, dar uma ordem a seu filho que seja contrária ao mandamento e à revelação de Deus, né? No mais, as orientações e as ordens dos pais deviam ser consideradas como algo derivado da autoridade do Senhor, portanto, deviam ser respeitadas. Talvez você esteja pensando, irmão Isaías, mas eu agora já sou um homem, já sou uma mulher, eu sou casada, sou mãe, eu tenho filhos, tenho netos já, não é? Eu devo prestar esta mesma honra, né, aos meus pais, se eles estão vivos? Você vai saber, de imediato, eu já lhe digo que sim, né? Porque você vai entender o que é dar a devida honra aos pais. Eu vou lhe ensinar, eu vou lhe dizer, e você vai saber. Você pode dizer, irmão Isaías, eu agora já não tenho mais pais, mas até para você que não tem mais os seus pais, eu vou te dizer como você deve proceder. Então presta atenção, olha só. Os pais, oi Lu Santana, Deus te abençoe. Os pais tinham esta prerrogativa, por quê? Porque foi o Senhor que tinha dado, não é, Sandra? Foi o Senhor que deu. Junto com a obediência, devia vir o respeito. A obediência não devia vir apenas pelo peso da autoridade, não porque é papai, porque é mamãe, não é só por isso, mas a obediência devia ser devido a uma reverência àqueles que Deus usou para nos trazer a vida, e também a quem Deus deu a responsabilidade sobre nós. Irmãos, os filhos, entendendo que os pais vão ter que dar contas destes filhos a Deus, deveriam olhar para os seus pais de maneira diferente, para a maneira como os seus pais lhe dirigem. Dentro desta honra aos pais, evidentemente que havia a total proibição de qualquer tipo de agressão física ou verbal por parte dos filhos aos pais. E esta ação, ela era punida pela lei do Senhor, mas de uma forma severa. Rebeldia juvenil, adolescente ou mesmo adulto, se faltasse com o devido respeito aos pais lá, naquela ocasião, era punido nada menos do que isso mesmo, com a morte. Está na lei. Então, e esta honra, ela se estendia ao longo da vida, para chegar ao momento que os pais, tendo mais idade, como eu mais para frente, né? A idadezinha mais velhinha, mais cansadinha, podiam necessitar do sustento, não é? E assim como um dia, presta atenção, e assim como um dia os pais tinham sustentado, carregado, providenciado tudo para os filhos deveriam honrar os seus pais, apoiando-os, ajudando-os na sua velhice, dando a eles dignidade, providenciando o apoio que era necessário. Isso era algo que Deus via com grande atenção e que normalmente não se via nas culturas dos povos que estavam em derredor de Israel. Você entende isso? Você vê a diferença? O cuidado de Deus para com os pais, para com os filhos, para com o seu povo. O Senhor não ia tolerar que o seu povo tivesse o mesmo comportamento ou o mesmo descaso que era visível
nas culturas dos outros povos que estavam em volta de Israel, não é? Porque já desde o princípio, quando Noé tinha os seus filhos, e ele recomeçou a humanidade após a catástrofe do dilúvio, não é? Noé e seus filhos recomeçaram a humanidade, não é? O seu filho Cã, e você lembra dessa situação, você lembra dessa ocasião, e a sua descendência foram amaldiçoados. E por quê? Porque Cã e a sua descendência foi amaldiçoado. Por quê? Porque faltou ao respeito para com Noé, para com seu pai. E tendo feito isso, tendo abusado, vamos dizer assim, daquele momento de fragilidade do seu pai, ele foi condenado e amaldiçoado, ele e toda a sua descendência. A lei era profundamente pesada no que dizia respeito à delinquência juvenil, como já disse antes. Agora, na era cristã, na era que você e eu vivemos, esse cuidado não diminuiu. Nós vemos isso na carta do apóstolo Paulo, e eu vou ler para você, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 a 3, o seguinte, presta atenção. Para alguém não dizer, meu professor, isso aí também foi lá no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, quando o povo precisava de uma disciplina, porque era um povo rebelde. Mas vamos ver se isso não está extensivo até nós também. O apóstolo Paulo aqui diz o seguinte: vós, filhos, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a quem? A vossos pais. A vossos pais. Capítulo meia dúzia, Lula. É o 6. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas pouco ou muito tempo, muito tempo sobre a terra. Veja só, este mandamento, quando o Senhor deu a Israel, preste atenção, preste bem atenção. Quando o Senhor deu a Israel, o Senhor, quando disse, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor te dá. O Senhor de fato estava se referindo à terra de Israel, a terra que mana leite e mel. O Senhor estava se referindo àquela terra que Ele ia dar, a terra que o Senhor te dá. Ele estava falando com o povo de Israel e estava garantindo aos obedientes, aos cuidadores, aos respeitosos, aos que honram os seus pais, ele estava garantindo vida longa lá na terra de Israel. Porém, na era cristã, o apóstolo Paulo, contextualizando este mandamento para nós, ele diz o seguinte: que nós devemos cumprir este mandamento honrando pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele traz essa promessa aos nossos dias e diz: para que te vá bem, para que você tenha uma vida boa, abençoada por Deus, que o Senhor olhe para você, que o Senhor abençoe os seus atos, os seus passos, o seu caminho, e vivas muito tempo sobre a terra. Aí já não é mais sobre a terra de Israel, mas é sobre a terra que você e eu estamos vivendo. Então essa bênção, este mandamento, ele acompanha uma promessa de Deus que é extensiva a todo o Israel espiritual de Deus, que somos nós, não é? Então o Senhor Jesus, preste bem atenção, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele condenou vivamente os líderes religiosos daquela época, os fariseus, porque eles tinham alterado o sentido da lei. Você sabia disso? Olha só, irmãos, em Mateus nós encontramos um texto em que Jesus diz o seguinte, presta bem atenção: olha o que os fariseus foram capazes de fazer para se beneficiar.
Me parece que não há muita diferença entre os fariseus, que Jesus chamava de hipócritas daquela época, os líderes religiosos, de alguns políticos que estão responsáveis pela confecção das leis e o estabelecimento da ordem no nosso país. Olha só o que é que diz a palavra de Deus lá em Mateus. Jesus falando com os fariseus, duro. Jesus nunca aliviou não, viu? Ele entrou pesado, ele sempre desceu a lenha, sempre desceu a peroba. Ele não aliviava com os fariseus porque eram pessoas que conheciam e tinham nas suas mãos os pergaminhos. Eles conheciam, e eles alteravam em benefício próprio. Não, preste atenção o que é que Jesus disse. Ele disse assim: ele porém respondendo disse, por quê? Mateus capítulo 15, versículos 3 até o 6, diz assim, Mateus 15, 3 a 6, diz assim, ele porém respondendo disse, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Isso, Luiz. Porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Então esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe, e assim vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus entrou pesado, não aliviou não. Ou seja, este mandamento, irmãos, que Deus deu, é o que eu chamo de proteção contra o abandono. E é o que muitos filhos hoje não compreendem, não entendem. Este mandamento é uma proteção contra o abandono dos pais. Todos nós, se não morrermos antes de ficarmos velhos, né? Antes de ficar velhinho, fraquinho, sem mais conseguir ter uma atividade, ou quem sabe se aposentar ou não, que não é uma coisa fácil também hoje, né? Nós vamos depender de pessoas. E Deus espera que os filhos honrem esse compromisso, porque assim como eles eram indefesos, pequenos, que demos a vida a ele, não é? Fomos usados por Deus para dar a vida a eles, e foi cuidado quando criança, protegido, não é? Amparado, cuidado, tudo até ficar grandinho e tomar suas decisões. Agora os pais que ficarão velhinhos e voltarão a ser criança novamente deverão ser cuidados, né? Também por ele. Então olha só, o quinto mandamento, irmãos, ele foi dado, eu digo que é como uma proteção contra o abandono dos pais. A questão do sustento dos pais na velhice era o aspecto que os fariseus queriam deixar de cumprir. Olha que bandidos, olha que canalhas. Eles queriam deixar de cumprir esse mandamento para não ter que cuidar dos pais na velhice. Olha o que é que eles faziam. Essa questão de sustentar os pais na velhice era exatamente o que os fariseus queriam deixar de cumprir, quando eles naquela ocasião foram denunciados por Jesus. Os fariseus, seguindo a tradição dos antigos anciãos, eles acreditavam que se fizessem um juramento de que a ajuda financeira que era devida aos pais, presta atenção, a ajuda financeira que os filhos deveriam dar aos pais para ajudá-los a sobreviver, se eles fizessem um juramento de que essa ajuda seria entregue ao templo em Jerusalém, então eles não precisariam cumprir o quinto mandamento. Olha só canalice. Porém, nada disso havia sido previsto na lei de Deus. Eles estavam colocando uma tradição acima do mandamento de Deus, e se esqueceram de que o prolongamento dos dias de vida na terra se dá por meio da honra, do sustento e da proteção aos pais. Ou seja, essa promessa não se cumpre àqueles que não honram seus pais, não, né? Lembrando que naquela época não havia aposentadoria, como eu disse, auxílio doença, benefício, auxílio emergencial, né? Não tinha nada disso não aí que o Bolsonaro liberou agora com o povo. Não tinha nada disso não. Então os velhinhos eles dependiam, não podiam mais trabalhar, não tinha onde ganhar dinheiro para comprar seu alimento, seu vestir, seu cobrir,
esquentar, então dependia dos filhos, né? Os pais, quando eles ficavam idosos, né, que não podiam mais trabalhar, dependia o quê? Totalmente de quê? Da solidariedade de quem? Do amor dos filhos, né? E Deus sabiamente condicionou o quê? A longevidade dos dias dos filhos a quê? Ao tratamento que eles dariam aos seus pais. Você entendeu aí a amarração? Para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Mas se você fizer o quê? Se você honrar seus pais. Ou seja, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida. Então, não honrando pai nem mãe, não espere um prolongamento de vida na terra, não. E Jesus condenou publicamente esses homens, entendeu, irmão? Para que eles se envergonhassem. O próprio Jesus cumpriu até o fim. No momento mais crucial da vida de Jesus, quando ele estava ali na cruz, sendo torturado e morto pelos meus e os seus pecados, apesar de ter sido em um momento, vamos dizer assim, que qualquer ser humano seria incapaz de pensar e raciocinar com clareza, mesmo assim, Jesus, no meio da sua agonia, ele teve o cuidado de cumprir com a sua função de filho mais velho até o fim. Ele olhou para sua mãe Maria, que estava ali, e vendo a sua mãe e o seu discípulo amado, aquele que seguia ele de perto, era chamado discípulo amado, que foi João. Ele disse lá nos pés da cruz, eles dois, Jesus da cruz disse: eis aí a tua mãe. E disse à mãe dele: Maria, eis aí o teu filho. Era como se ele dissesse: eu sou o filho mais velho e estou aqui para morrer, e como responsável pelo teu sustento, eu providencio quem tome conta de ti. Ai, é de arrepiar, é lindo isso. Eu acho maravilhoso essa dedicação do próprio Jesus. E a partir dali João assumiu a responsabilidade e tomou conta de Maria. O apóstolo Paulo faz uso do mesmo mandamento para validar este mesmo mandamento no contexto cristão hoje, não é? E não somente lá no contexto judaico, não. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, esta lei, como temos visto todas as outras, Deus não estava acrescentando um peso ao seu povo, pelo contrário, era liberdade, não estava acrescentando, ele não estava acrescentando um peso sobre os filhos. Com esta lei, olha o que é que Deus estava fazendo. Eu acho isso magnífico, grandioso. Com esta lei, Deus estava instalando um sistema de respeito e autoridade, que se propagaria muito além da família, que alcançaria a vida social, ao trabalho e ao governo. Mas como, irmão Isaías? Eu vou lhe explicar. Basta você olhar em volta, à nossa volta, os filhos que não obedecem aos pais, eles também não obedecem aos professores. Os filhos que não obedecem aos pais, que não têm respeito nenhum aos seus pais, eles também não obedecem aos seus patrões, enganam, roubam os seus patrões. Os filhos que não obedecem nem honram os seus pais, eles também não obedecem ninguém. Sabe a quem eles vão obedecer? É a Deus? Não. Sabe a quem eles vão obedecer? A polícia. Eles vão obedecer à polícia porque essa obediência não vai ser uma obediência agradável, vai ser uma obediência forçada, através do medo, e muitas vezes até usando necessariamente a força, para que eles obedeçam. Por quê? Porque nunca honraram nem obedeceram seus pais, nunca tiveram o devido respeito. E muitos deles, na maioria deles, têm uma vida curta, sim ou não? Você sabe disso. Eu estou aqui chovendo no molhado, estou dizendo algo que você já sabe, se arrepia quando vê as notícias por aí. É ou não é? Ao dar esta lei, irmãos, o Senhor protegia os pais de filhos malvados, rebeldes. Também protegia os filhos de pais que eram apenas mandões, né? Porque essa lei não era uma lei só para os filhos, para os pais, não era para os pais, para os filhos também. Eu vou lhe explicar como.
Olha só, os pais, de alguma maneira, eles eram representantes de Deus para os filhos. Então olha a responsabilidade agora. Olha aí a responsabilidade aí dando a volta agora. Não é só dos filhos com os pais, mas dos pais com os filhos. Por quê? Porque os pais, eles eram representantes de Deus para os filhos. Quer ver uma coisa? Não são poucos aqueles filhos que têm tanta dificuldade de se chegar a Deus. Por quê? Porque ouvem dizer que Deus é Pai, mas quando olham para o Pai que tiveram, eles dizem: eu não quero isto. Se Deus é Pai, eu não quero Deus, porque o pai que eu tive não foi nada bom. Então ele faz essa associação, como que automaticamente o cérebro faz essa leitura, e aí o seu desenvolvimento emocional, psicológico fica atrelado a uma realidade que não representa a realidade de Deus. Mas se os pais são representantes de Deus para os filhos, se eles não são bons pais, não se comportam verdadeiramente como Deus orienta, esses filhos também vão ter dificuldades de entender o amor de Deus, porque Deus é Pai e o meu pai foi mau, foi ruim, não é? Então fica essa confusão na mente dos pequenos, e quando ele fica grande, até é difícil muitas vezes se libertar dessa amarração, e o diabo aproveita para poder fortalecer ainda mais essa ideia maligna. Então entendam vocês que são pais, você, eu sou pai 2 vezes, sou avô já, são pais, que o peso que Deus colocou sobre nós é grande, e precisamos honrar também essa responsabilidade diante do mundo e diante de Deus. Não apenas repetir que a Bíblia diz que os filhos têm que honrar, não é somente dizer isto, mas é comportar-se de tal maneira que sejamos dignos da honra que os filhos vão nos prestar. Um dia, irmãos, todos nós vamos dar contas das responsabilidades que Deus nos deu, todos nós, e os filhos estão inclusos, né? Aquilo que nós fizemos com eles, da maneira como nós encaramos a igreja, do respeito que nós tivemos para com o ensinamento do Senhor, a maneira como administramos a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos, pela forma como fomos capazes de equilibrar o amor e a disciplina dentro de casa. Às vezes a disciplina tem um valor muito maior do que o amor, né? E às vezes o amor tem um valor muito maior do que a disciplina, e aí essa falta de equilíbrio dentro de casa deixa os filhos atormentados, muitas vezes com tanta disciplina, com tanta exigência, né? Às vezes com maus tratos, às vezes com lapada, não é? Ou pode tudo por causa do amor, que na realidade não é amor, é permissividade. Então, enfim, tem que haver esse equilíbrio. Nós temos que ser capazes de equilibrar amor e disciplina. Disciplina com ordem, com respeito. Você está me entendendo? Então, portanto, os pais, nós não ficamos isentos deste mandamento, mas pelo mandamento eles eram levados a uma posição de importância, para compreender que precisavam também depender do Senhor para uma tarefa tão grande como essa. Você entende isso, irmão? Você entende isso, irmão? Não é? Quando a minha filha nasceu, a Shirley, amada por vocês também, eu pedi muita graça a Deus, eu e a minha esposa, eu e Dalete, porque eu confesso, tremi, a responsabilidade era muito grande, não é? Meu Deus, eu e Dalete éramos muito novos naquela época, mas foi exatamente a dependência de Deus que nos fez conduzir nossa filha até quando ela passou a ser responsável por suas próprias decisões. E quão responsável ela é, graças a Deus por isso, não é? E uma coisa pedi ao Senhor, que assim como Ele nunca deixou nada nos faltar,
que ele cuidasse da minha filha e colocasse no seu caminho um homem de Deus que a amasse e cuidasse dela, como eu sempre cuidei da sua mãe. E Deus foi generoso e me atendeu neste ponto. Amém? Agora, como todos os mandamentos, irmãos, este também nos leva a meditar, a avaliar como os filhos, se temos honrado nossos pais, temos sido obedientes, temos valorizado nossos pais, né? Às vezes, e isto aconteceu com alguns de nós passamos a conhecer o Senhor já numa idade avançada. E presta atenção, quando a gente olha para trás, a gente vê que quando éramos novos, não tínhamos esse ensinamento e não soubemos honrar os nossos pais. Mas mesmo que o irmão ou irmã tenha recebido a palavra de salvação numa idade avançada, e se seus pais ainda estão com vida, ainda é tempo, ainda dá tempo de honrá-los da maneira que a Bíblia diz que devemos fazer. Se tem algo que precisa se arrepender, conserte diante do Senhor agora, enquanto é tempo, não espere para depois. Irmãos, satisfação, irmãos, é podermos chegar um dia, na hora em que nós vamos nos separar de nossos pais, né, por morte, em que a saudade começa a bater, a gente poder olhar para aquele que foram os nossos pais, a gente pega a fotinha deles, olha assim, né, e dizer que o Senhor levou, e a gente poder dizer: obrigado, meu Deus, obrigado porque eu pude honrar o meu pai e a minha mãe. Eu fui um filho que fiz o que era possível, eu fui um filho que me esforcei para cuidar deles, me sacrifiquei como eles se sacrificaram por mim. Então, irmãos, isso é gostoso, isso é maravilhoso, traz um repouso, um descanso para a nossa mente, sim ou não? Não espere, meu querido ou minha querida, a hora do funeral. Não espere para cumprir com este mandamento, né, comprando um funeral, uma grande coroa de flor. Não, faça agora, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Faça hoje. Seu paizinho, sua mãezinha está vivo, seu paizinho já foi, está com a mãe, sua mãezinha já foi, está com o pai, honrem. Mas agora, hoje, deixa para amanhã não, viu? Porque a qualquer momento, e você sabe disso, a qualquer momento o Senhor pode levar. Então, honre seu pai e a sua mãe da forma que o Senhor orienta. Agora eu vou dar uma palavra só para os pais. Eu pergunto a você, papai, a você, mamãe, temos sido justos? Temos sido pais que abençoam os filhos, que ajudam os filhos a crescer, que orientam o caminho certo? Ou apenas somos pais, temos sido pais que põem os filhos para baixo e critica mais do que ajuda, não dá oportunidade? Será que ele nos obedece? Será que obedecer a nós como pais é para eles, filhos, um peso? É algo que é sempre muito difícil, e ficam torcendo para um dia sair de casa para poder se ver livre do peso que nós impomos sobre ele? Ou eles dizem: ainda bem que eu tenho papai, que eu tenho mamãe, né? Ou eles dizem isso, ou eles são felizes, né? Irmão, nossas igrejas, nossos pais, nossas igrejas, nosso país precisam de famílias com, vamos dizer assim, o F grande, F de família grande, de pais honrados, de filhos que sabem honrar. Como cristãos, como filhos de Deus, precisamos seguir este mandamento e sermos famílias que são exemplos e que possam ser admiradas. Para obedecer esse mandamento, eu diria que você precisa fazer pelo menos 3 coisas. Três coisas. Primeiro, valorize seus pais. Seja grato por tudo que eles fizeram e ainda fazem por você. Leve em conta as orientações dele. Seja atencioso com eles, mesmo que as orientações possam parecer ultrapassadas ou sem o devido conhecimento.
atual, mas tem um conhecimento de vida e amor. Então leve em consideração, viu? Leve em consideração as orientações de seus pais. O grande sábio Salomão diz assim: meu filho, obedeça às minhas declarações, obedeça os meus ensinamentos e guarde no coração os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha instrução como a menina dos teus olhos. Enxergue os pais, seus pais, como a glória, ou seja, tenha orgulho deles. Ainda o sábio Salomão, Provérbio 17, versículo 6, diz assim: olha, os netos são uma coroa para os idosos, e os pais são a glória dos filhos. Segundo, primeiro lugar, valorize seus pais. Segundo, respeite seus pais. Além disso, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim, Hebreus 12, 9, olha o que é que diz a palavra de Deus: além disso, nossos pais humanos nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Está escrito isso lá na palavra, né? Não deveríamos nós nos sujeitar com mais prontidão ao Pai da nossa vida espiritual para vivermos? Luiz? A palavra de Deus é assim, meus irmãos, é linda. Muitas vezes isso tem a ver, olha só, muitas vezes isso tem a ver simplesmente com o que você, como e o que você fala. Respeitar os pais é a forma como você fala e o que você fala. Tenha cuidado com eles. É verdade que às vezes fica difícil respeitar os pais por causa das coisas que eles fazem, alguns deles. Mesmo assim, os filhos podem honrar os pais por nunca desrespeitá-los em palavras ou em atitudes, viu? Então, irmãos, em terceiro e último lugar, cuide dos seus pais. Cuide dos seus pais. Seus pais podem precisar de ajuda quando envelhecerem. Você pode honrá-los por fazer o seu melhor para dar a eles o que eles precisam. Carta de Paulo a Timóteo, jovem Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 4 até 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 4 até 8. O apóstolo Paulo diz assim: porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiro o quê? A praticar a devoção a Deus na sua própria família, e pagar a seus pais e avós o que lhe é devido, pois isso é agradável à vista de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Certamente, se alguém não provê o necessário para os seus, e especialmente para os membros da sua família, a Bíblia diz que ele renegou a fé e é pior do que o descrente. Está vendo? Então, meus amados irmãos, aprendamos do Senhor honrar o pai e a mãe. O mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Então, meus amados irmãos, nós encerramos aqui o nosso estudo, esse estudo, e eu lhe peço que, se você gostou do estudo, aprendeu, Deus falou ao seu coração, Deus lhe ensinou, deixa aí o seu coraçãozinho, deixa o seu like, diga se gostou, compartilhe, abençoe outras pessoas, fale para elas o que eu falei, convide para participar dessa jornada dos 10 mandamentos, não é? Porque isso tem trazido um grande crescimento e aprendizado espiritual para a nossa vida, para a nossa vivência, inclusive secular. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus queridos, muito obrigado pela audiência. Que Deus te abençoe. No próximo domingo, se Deus assim permitir, estudaremos o 6º mandamento. Que o Senhor te guarde. Tenha um domingo excelente. Hoje à noite, o culto, 18h30. Pregador, o nosso querido pastor Nilmar,
vai estar conosco. Deus tem curado a sua vista, Deus tem trazido a ele segurança de fazer aquilo que ele sempre amou fazer, que é estar aqui diante da igreja, pregando a palavra de Deus e apacentando as suas ovelhas. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde. Leandro, abraço, você e ao Rio de Janeiro. Deus te guarde, meus irmãos. Um abraço, até a próximo domingo, querendo Deus.